Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Cícero Guimarães. E nessa oportunidade vamos dar continuidade à nossa leitura na epístola do apóstolo Paulo, 1 Timóteo. E agora vamos ler no capítulo 2. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. E vamos parar nessa oportunidade no versículo 8. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos nesta porção, nestes 8 versículos do capítulo 2, Paulo admoestando a Timóteo, falando para fazer deprecações, orações, intercessões e ações de graça. E ele diz, por todos os homens. E ele qualifica qual um tipo deles, que é verdade que às vezes nós podemos ver as suas atitudes falando sobre liderança e autoridade, e às vezes não condizem com uma conduta cristã, ou não são crentes em verdade, são ímpios. Mas a palavra de Deus diz para orar para todos os homens. E algo interessante que fala aqui, não é necessariamente para, no seu propósito completo, apenas abençoar a liderança, aqueles que estão na frente, mas aqui nos diz aqui que abençoa a nós que estamos orando, que estamos intercedendo, que estamos fazendo deprecações, fazendo ações de graça. E ele diz que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. E essa é outra coisa interessante para nós, neste versículo, falando em toda piedade e honestidade, é que, irmãos, nós somos humanos. E quando nós vemos alguma injustiça ou algo errado sendo feito no governo, ou em algum lugar que nós possamos fazer parte de uma comunidade, nós possamos sentir revoltados e também possamos ser levados a até fazer coisas que não são próprias, né? E aqui nós vemos qual que é a direção de Deus para nós. Para nós orarmos em toda piedade e honestidade. Então não é porque a liderança possa estar corrompida que nós também vamos nos corromper. Porque tem uma liderança que não serve a Deus, na eminência, fala os reis, aí nós, no dia de hoje, podemos ver os presidentes, os governadores, os deputados, enfim, essas pessoas que estão em liderança na política. Nós vamos orar para que nós podemos ter paz, e assim vamos fazer caminhar com piedade e honestidade, não com enganando. Não é dizendo porque o político, o partido é isso ou aquilo, ou uma certa facção não obedece os princípios bíblicos, então nós vamos também fazer coisas erradas. Nós não vamos pagar o mal contra o mal, não vamos pagar o erro com outro erro. Isso não funciona e essa é a instrução de Deus para nós também não fazermos. E diz que isso é bom e agradável ao Senhor. E aí parece que é algo até descontextualizado, quando aqui diz agora no versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso mostra o coração de Deus. Nós vemos a pessoa de Deus escrita neste versículo, que ainda que nós possamos ver no passado que pessoas foram mortas, que pessoas vão para o inferno, o juízo de Deus, a ira de Deus, mas o desejo de Deus
é que as pessoas se salvam. E o desejo de Deus agora, se possamos olhar aqui aplicando para esta leitura, essa meditação, Deus quer que essas lideranças se salvem. Deus quer que os reis, os presidentes, os governadores possam ser salvos por Jesus, possam ser transformados, possam conhecer a verdade, como a palavra do Senhor nos diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como nós fomos libertos quando conhecemos a verdade, a Jesus, e assim fomos transformados de dentro para fora. E assim Deus quer que todos os homens, até os nossos inimigos, até os corruptos, os bandidos, os ladrões. Jesus ele falou em uma certa ocasião que dizendo que ele não veio para os não pecadores, ele não veio para quem não precisava de arrependimento. Na verdade, ali falando para alguns que se achavam ser santos, que se achavam já estar bem com Deus, quando em verdade não era essa bem a realidade. Nós vemos ali fariseus, vemos saduceus, que se gabavam na lei, gostavam de mostrar uma certa aparência para o povo. Em verdade, eles tinham um problema de orgulho e tinham uma série de outros problemas também na sua doutrina, na sua crença. Mas aqui nós vemos que Jesus, que Deus, quer que todos os homens salvem. Aleluia. É verdade que eles podem estar numa condição de serem resgatados hoje, que estão em pecado, que estão em uma situação que, se morrerem hoje, o seu destino seria o inferno, mas não é a vontade de Deus de mandar para o inferno, não é a vontade de Deus de ver alguém pecando e logo já entrar com um juízo imediato e de condenação e de mandar para o inferno. Nós vemos um episódio em que Jesus foi apresentado a uma mulher que foi pega no ato, né? Ela ali pecou, e colocaram ela no meio e colocaram várias pessoas ao seu redor. E aí a colocação de Jesus foi: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Em primeiro lugar, todos já haviam pecado alguma vez da sua vida. E em segundo lugar, nós vemos que o que Deus queria era misericórdia. O que Deus quer é misericórdia. Às vezes nós pensamos que atuar com a justiça humana é a melhor, mas, na verdade, a justiça de Deus é a melhor. E Deus quer que as pessoas se salvem. Deus quer que as pessoas se arrependam, que as pessoas venham para o caminho de Deus. E esse que é o desejo dele, de que venham ao conhecimento da verdade. E agora nós vemos, versículo 5, há um só Deus, um só mediador. Não há ídolos que nós possamos servir, não há algum líder espiritual a qual nós possamos colocar entre nós e Deus, não. Entre o homem, entre a mulher, entre o ser humano nesta terra, apenas há Jesus, a qual nós temos como nosso intercessor, como nosso intermediador entre o homem e Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então não há profeta, não há apóstolo, não há discípulo, não há diácono, não há papa, não há pastor, não há padre, não há nenhum outro líder espiritual nessa terra que possa substituir a pessoa, possa substituir a Jesus. Aleluia. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E aí, versículo 6, fala que se deu a si mesmo. Quem deu a si mesmo? É Jesus, que se deu a si mesmo. Em preço de redenção por todos. Jesus não deu a si mesmo, não se ofereceu apenas para os judeus. Deus não se ofereceu a si mesmo para os americanos de olhos azuis. Deus não se deu a si mesmo para uma casta religiosa ou para um grupo social, para uma elite, para quem tinha muito dinheiro, para quem se vestia bem, não. Jesus deu a sua vida para todos, para todo aquele que nele crê. Essa é a condição. Crer em Jesus. Não é a sua aparência que vai lhe salvar, ainda que, um parêntese, o exterior vai mostrar o que está no interior, né? Mas aí nós vemos, quer que todos venham ao conhecimento, para que todos venham serem salvos, glória a Jesus. Ele deu a sua vida para todos, e dando testemunho ao seu tempo. E aí, versículo 7, nós vemos a chamada de Paulo. E assim nós vemos essa realidade para cada um de nós também, que Deus tem uma chamada específica, individual para cada um de nós. Deus não chamou os crentes para apenas serem salvos
ir no culto e apenas se alegrar e voltar para casa e acabou a obra. Não, Deus tem obra específica, Deus tem chamada para o ministério, Deus tem chamada para a obra missionária, Deus tem chamada para atuar na igreja local, para atuar na sua igreja de uma outra forma, em fazendo viagens, em evangelizando, em pregando a palavra, em ensinando a palavra, ensinando coisas na igreja, como a música e demais áreas que há necessidade na igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Há necessidade para crentes trabalhar, para crentes gastarem o seu tempo para o reino de Deus. Enquanto hoje a demanda, a busca para ocupar o tempo das pessoas tem sido algo que o inimigo tem procurado a fazer a todo custo, com atividades, com programações na televisão, na internet, no telefone, nos tablets, no computador, onde quer que seja, para todo lugar há uma tela, há alguma coisa, alguma forma para poder ocupar o tempo das pessoas, para poder distrair do reino de Deus, da realidade espiritual pela qual nós vivemos, porque nós não somos apenas corpo, essa matéria que nós vemos com nossos olhos, mas nós sabemos isso, que após o corpo humano tombar, aí sim começa verdadeiramente o seu destino final, em que vai ser o céu ou o inferno. E assim Deus quer que a cada um de nós, a cada um que está ao nosso redor, possa ser salvo. E que Deus possa usar a cada um de nós, usar a mim e a você para anunciar a palavra de Deus, para que algum desses possam serem salvos, que algum desses possam ser também transformados. Aleluia. E assim termina dizendo, versículo 8, que quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem contenda. E então, onde nós tivemos oportunidade, que nós possamos levantar a mão, se formos levantar a mão, mãos santas, que fala isso? Fala de um coração sincero, de uma mente, de uma consciência limpa para com Deus. Não é você chegar com suas mãos sujas de pecado perante Deus e sair suja. Sim, nós podemos chegar na presença de Deus e pedir, em primeiro lugar, perdão a Ele. Se nós estivermos em falha, se tivermos cometido algum pecado, que possamos pedir perdão ao Senhor e Ele nos perdoa. Aleluia. E assim nós podemos orar e interceder. E aí diz, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Nós vemos também aqui um paralelo. Havia grupos religiosos ali no templo de Jesus que estavam ali nos cantos ali orando para que as pessoas pudessem ver. Então a sua oração não era realmente sincera, não era porque estava querendo buscar a presença de Deus, não era porque estava querendo fazer como o versículo diz aqui, para poder ter uma vida quieta e sossegada, no versículo 2, ou com piedade, honestidade. Não era honesto aquela atitude de aqueles que estavam ali batendo no seu peito e acusando o outro, dizendo, Senhor, eu não sou pecador como aquele fariseu, aquele republicano ou aquela pessoa. Mas aqui o versículo diz, levantando a mão santas, aleluia, sem ira e sem contenda. Que quando nós formos orar, não é para acusar o outro. Ou quando formos orar, não é para demonstrar a nossa santidade ou mostrar ira, glória a Jesus. E nem contenda, não é dúvida. E assim possamos, não como fariseus, não como hipócritas, fazer orações para serem vistas pelos homens, que isso não vai resultar em benefício algum. Mas assim, portanto, que Deus abençoe a cada um de nós e possamos orar por todas as pessoas, pela liderança, pelos presidentes, pelos governantes, não somente no Brasil, nos Estados Unidos, mas em todos os países, para que possamos ter paz, como também a palavra se nos diz, para que oremos para Israel, para que haja paz, e assim possamos fazer em obediência à palavra de Deus, que a palavra do Senhor também nos diz para orar pelos nossos inimigos. Então imagina pela liderança que tem uma influência, de certa forma, direta em nossas vidas, que possamos orar para que Deus possa dar sabedoria, para que Deus possa dar temor, para que, se necessário, dar arrependimento, possa dar um coração quebrantado perante a Deus, principalmente na igreja, que Deus possa usar os pastores, aqueles que pastoreiam
as nossas igrejas, o seu pastor, o meu pastor, que Deus possa abençoar, possa usar, possa falar e assim a igreja do Senhor Jesus ser abençoada. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.